Lucas 23, verso 43, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. Na verdade, é o verso 46 também. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esse versículo aqui que eu li, ele vai falar sobre aquela trajetória que Jesus está passando no Calvário, né? Jesus aqui, ele está sendo crucificado e ao lado dele está o ladrão. E ele mesmo vai dar a oportunidade de salvação para o ladrão, porque o ladrão reconhece o próprio Jesus sendo o Filho de Deus, dizendo que ele não tinha pecado algum para estar ali. E o ladrão pediu para ser salvo e Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele vai salvar o ladrão na cruz e, ao mesmo tempo, também no versículo que nós lemos, que é o versículo de número 46, ele vai exclamar com a sua grande voz e vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e depois ele vai expirar na cruz. Ele entrega o seu espírito ao Senhor. Por que Jesus está entregando o seu espírito ao Senhor nesse momento? Porque a morte, ela não teria poder de vencer Jesus. A morte, ela não teria poder de arrancar a vida de Jesus. Isso é um detalhe que você precisa aprender, se você não sabe. A morte não levou Jesus. A morte não tirou a vida de Jesus. Ué, como assim, pastor? Mas a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, calma, calma. Vai devagar. Eu disse que a morte não tirou Jesus, a morte não levou Jesus. Porque a vida de Jesus não foi tirada, a vida de Jesus foi entregue. Entendeu isso? Não foi a morte que levou a vida de Jesus. Foi Jesus que entregou a sua vida para morrer por nós. Por que a morte não tirou a vida de Jesus? Porque a morte não tem poder sobre Jesus. A morte não teria autoridade sobre Jesus. Jesus está acima de todo nome, Jesus está acima de todas as coisas, acima do poder, acima da morte, acima de tudo nessa vida está Jesus. Então, se Jesus esperasse a morte tirar a sua vida, não tiraria. Porque Jesus é onipotente. Então, a morte não tira, é Jesus que entrega a sua vida para a morte. Tanto que o texto diz que Jesus entregou o seu espírito a Deus. Ok? Porque então não foi tirada a vida dele, foi Jesus que se entregou. Na verdade, quem conhece esse plano de salvação entende que desde o início sempre foi uma entrega. Desde João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, ou seja, ele entrega o seu filho. Sempre foi entrega. Jesus não foi pego pelos bandidos, ele se entregou para aqueles homens que vieram prender ele ali para ser levado à crucificação. Né? Jesus não foi pego pela população, ele não foi pego pelos religiosos, ele não foi pego naquela passagem que os homens vieram com um pedaço de pau, com um porrete na mão para segurar Jesus, como se Jesus fosse um bandido, e na verdade ele não foi pego, ele se entregou. Ele estava lá se entregando. Ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que Judas iria traí-lo. Sabia de tudo isso, tanto que até na última ceia ele denunciou falando que um deles era o traidor. Ele sabia que era Judas, ele sabia de tudo, tudo já estava preparado para o seu propósito se cumprir. Ele veio dizendo isso para os discípulos, que ele seria crucificado, que ele seria levado ao Calvário, que ele seria levado à cruz. Então, ele vai entregar a sua vida por amor a nós. Ele entrega a sua vida na cruz. Aí ele passa por todo aquele processo do Calvário, por todo aquele processo da cruz, coloca uma coroa de espinho nele, ele passa pela cruz, ele vai receber prego nas mãos, prego nos pés, vai ser levantado e colocado em cima de uma cruz. E eu queria pregar para vocês sobre a mensagem da cruz. Eu não queria falar nem sobre o que aconteceu antes da cruz, nem depois da cruz. Eu queria me prender a essa centralidade da mensagem da cruz. Porque na cruz ele está transmitindo a nós uma mensagem. Eu poderia falar o que ele fez antes da cruz, os princípios que ele trouxe, os valores que ele estabeleceu.
Porque tudo que nós entendemos de ensino, de boas novas, de reino de Deus, foi instituído por Jesus antes da cruz. Contudo, o principal feito de Jesus não foi o seu nascimento e nem esse processo de 3 anos e meio que durou durante a sua caminhada na terra. O seu maior feito é e foi a sua morte. O maior feito de Jesus não foi a vida, o maior feito de Jesus foi a morte. Porque se não tem morte, não tem salvação. Se não tem morte, não tem eternidade. Se não tem morte, não teria redenção, não teria perdão. Eu poderia falar também o que Jesus fez pós a cruz. Após o fato de Jesus morrer e ressuscitar, ele vai trazer para nós o acesso, o véu vai ser rasgado de cima a baixo. A autoridade vai estar delegada sobre nós através do nome de Jesus. Então é por causa do nome dele que eu expulso demônios, é por causa do nome dele que eu curo enfermos. Eu só vou ter autoridade desse nome porque ele venceu a morte. Porque ele ressuscitou. Entende? Então, a partir da cruz, eu recebo também uma autoridade que foi delegada por Jesus. É por isso que a gente ora no nome de Jesus. Que o nome de Jesus nos dá autoridade, nos dá acesso, que recebemos na cruz. Ok? É através da sua morte na cruz que ele passou a se tornar o nosso mediador. Lembra quando Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens? O nome dele é Jesus. Isso se manifestou na cruz. Ok? Então eu poderia falar sobre os acontecimentos pós a cruz e eu poderia falar sobre os princípios antes da cruz. Só que eu quero me ater à mensagem que Jesus trouxe na cruz. Quando Jesus está na cruz, ele está transmitindo algumas mensagens. Ele está transmitindo o maior feito de toda a história, que é a sua morte. Ok? O maior feito de Jesus é a sua morte, tanto que um dos presentes que ele vai receber dos 3 sábios é a mirra. Você lembra daqueles 3 sábios? Outros evangelhos falam que eram 3 pastores, outros 3 magos, enfim. Mas eram 3 sábios que haviam levado 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. O primeiro presente era ouro. Ouro porque estavam reconhecendo Jesus como rei. Por que reconheciam Jesus como rei? Porque o ouro é um símbolo da realeza. Ok? Agora é estranho, né, reconhecer Jesus como rei, tendo em vista que ele nasce numa manjedoura. Por que dá ouro para o menino? Porque independente do menino ter nascido num ambiente pobre, isso não difere quem ele é. Ele nasceu numa manjedoura, mas ele continua sendo rei. Ele pode ter vindo de família pobre, mas ele continua sendo rei. Ele pode não ter coroa na cabeça, mas é rei. Ele pode não estar sentado num trono, mas é rei. Ele pode não ter nascido numa monarquia, mas ele continua sendo rei. Porque o estado que ele vive não difere daquilo que ele é. É como Davi, que não tinha aparência de rei, tamanho de rei, estatura de rei, formosura de rei, mas era esse que Deus escolheu para ser rei. A mesma coisa na nossa vida. O estado que nós vivemos não difere daquilo que somos. Você pode nascer em um ambiente sujo, um ambiente promíscuo, um ambiente mentiroso. Não significa que você será mentiroso, não significa que você será promíscuo, não significa que você será derrotado. Porque esse ambiente não define aquilo que você vai ser. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Você pode não ter aparência de rei, mas vai ser rei. Você pode não ter status de rei, mas vai ser rei. Você pode não ter aparência para exercer esse chamado. Por quê? Porque a sua aparência não define aquilo que você é. Jesus nasceu numa manjedoura e mesmo assim continuou sendo rei, continuou sendo Deus. O primeiro presente é o ouro, o segundo presente é o incenso, o terceiro presente é o mirra. E mirra é um presente curioso. Porque geralmente a mirra era usada para embalsamar os mortos. Para estar colocando sobre os mortos, serem sepultados. Né? Fazia parte até de um processo de purificação. E é estranho dar um presente para uma criança que está nascendo, tendo em vista que era usado para mortos. Para pessoas que morriam, para os corpos. Para embalsamar os corpos. Aí você passa a entender por que os magos deram mirra para o garoto. Porque o maior presente, o maior feito desse menino não é o seu nascimento. O maior feito desse menino é a sua morte. Então por que está dando mirra para ele? Porque é profético.
O maior feito desse garoto não é o seu nascimento. O maior feito de Jesus é a sua morte. A maior importância do ministério de Jesus não está literalmente na vida dele, mas na sua morte. Porque é na morte que nós alcançamos a eternidade. É na morte que ele se reconcilia a ponto de trazer restauração para o homem. A reconciliação do homem com Deus. Ele mesmo restaura essa aliança nele mesmo, para que tudo viesse se manifestar através de Jesus. Ok? Então, o presente da mirra é profético, porque representa o maior feito de Jesus, que é a sua morte. É na morte que nós temos eternidade. E quando Jesus está na cruz, ele transmite para nós uma mensagem. A primeira coisa que eu vejo Jesus transmitindo para nós no Calvário, que é a mensagem da cruz, é mostrando para nós que existem momentos que nós vamos atravessar sozinho. Perceba, Jesus carregou a sua cruz e todo o processo do Calvário sozinho. Ele carregou os espinhos sozinhos, ele carregou as chicotadas sozinho, ele carregou as dores sozinho. Ah, pastor, mas teve alguém que pegou a cruz e ajudou ele a chegar até o momento. Ajudou ele até chegar para ser crucificado, mas quem recebeu os pregos na mão foi ele, quem recebeu o prego no pé foi ele. Quem carregou toda a dor e o sofrimento foi Jesus. Então ele me ensina que existem processos que eu vou passar sozinho. A cruz eu vou carregar sozinho. E ele disse isso para os discípulos, que aquele que quiser ser salvo deve ir após dele, carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Então carregar a cruz faz parte daqueles que seguem Cristo. Tem coisas que você vai ter que carregar. Teu pai não vai poder carregar por você. Tua mãe não vai poder carregar por você. Teu marido, tua esposa não vai poder. Tem coisas que você vai passar sozinho. Como Jesus, que só ele tinha aquela missão. Ninguém poderia sofrer se não fosse Jesus. Somente ele deveria ir até o final. Por isso existem coisas que você vai ter que passar. Situações que você vai ter que atravessar sozinho. Teu pai não vai poder te ajudar, teu amigo não vai poder te ajudar, teus primos não vão poder te ajudar. Existem momentos que você vai precisar enfrentar sozinho, porque essa cruz é sua. E por mais que as pessoas te amem, elas não podem salvar você. Você precisa lutar pela sua salvação. Você precisa renunciar ao mundo, você precisa negar a si mesmo, você precisa carregar esses valores sozinho. Então existem processos que você vai passar sozinho, existem dores que você vai passar sozinho, existem guerras que você vai passar sozinho, e por mais que algumas pessoas tentem te ajudar, a responsabilidade de carregar a cruz é sua, sabe? E você não pode ficar se vitimizando por causa dos problemas. Você precisa carregar, da mesma forma como Jesus carregou a cruz dele. E foi ele que disse: carregue a sua cruz e siga-me. Vem, o processo é o mesmo. A segunda coisa que a mensagem da cruz me ensina é que a missão de Jesus valeu mais do que a sua própria vida. É tão importante morrer no Calvário que ele entrega a sua vida por amor a nós. A missão vale mais que a vida. Então ele entrega a sua vida por causa do propósito. Ele entrega a sua vida por causa da missão. Você precisa entender isso aqui. Que a causa do Evangelho vale mais que a sua própria vida. O propósito vale mais que a sua própria vida. E por causa da causa você sofre, por causa da causa você padece, por causa da causa você vai sofrer, por causa da causa você vai abrir mão, por causa da causa você vai passar por certas coisas. Os discípulos entenderam isso. Olha o final dos discípulos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, apóstolo Paulo perdeu a sua cabeça. E ele mesmo dizia: pelo que sinto prazer nas perseguições, nas aflições, porque sofro tudo por amor a Jesus. Ele entendeu que a missão vale mais que a vida. Quando você entende que a sua missão vale mais que a vida, você não para por qualquer coisa. Você não desiste porque alguém falou alguma coisa que você não gostou. Você não desiste porque alguém disse algo que você não concordou.
Você não desiste porque alguém se levantou contra você, porque falaram uma piadinha de você na igreja, porque alguém te criticou, porque estão lançando pedra em você. Não. Você entendeu que por causa da missão você padece e sofre pelo propósito. A missão vale mais. O propósito vale mais. Então, por causa do propósito, eu não desisto. Por causa da missão, eu continuo. Por causa do propósito, eu vou até o final. Jesus mostrou para nós que a missão valia mais. A terceira lição que eu aprendo com Jesus é que a maior mensagem de Jesus foi expressada no silêncio. Eu repito isso. A maior pregação de Jesus foi expressada no silêncio da cruz. Jesus não está falando nada, mas ele está pregando de uma forma poderosa. Jesus não está dizendo nada, mas ele está ministrando o maior sermão da vida dele. E o maior sermão de Jesus não é feito com palavras. O maior sermão de Jesus foi feito na cruz, em silêncio, morrendo por amor a nós. Tanto que você vai ver gente se convertendo através do silêncio de Jesus. Se você observar o versículo de número 47, diz que o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Um centurião que praticamente se converte ao ver Jesus ser crucificado. E a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele está em silêncio, mas está pregando. Então Jesus está ensinando para a gente que é possível pregar em silêncio, que é possível falar do nome dele em silêncio. É possível você pregar e não dizer nada. A maior mensagem que você vai pregar para sua família não é você ficar parando o teu filho, teu tio, teu primo, teu marido o tempo todo para ficar pregando para ele com palavras. A maior mensagem você prega em silêncio, quietinha, sofrendo por causa do propósito e mostrando o testemunho do Evangelho de Jesus na sua vida. As maiores mensagens você não prega no grito, as maiores mensagens você prega em silêncio. Por quê? Porque tem alguém olhando de longe dizendo: como é que ela aguenta? Tem alguém olhando de longe dizendo: como é que ele suporta? Tem alguém olhando de longe dizendo: por que ele não murmura? Tem pessoas que estão olhando de longe dizendo: por que ele não reclama? Por que ele não para? Por que ele continua? Que as pessoas estão vendo que você, mediante ao teu silêncio, sofre todas as coisas por amor a Cristo. E o teu silêncio está pregando para muita gente, que está olhando para você e está dizendo: eu quero continuar firme como ela continua, eu quero continuar crente como ela é, eu quero continuar, lutando como ela luta, porque ela está passando um vendaval, mas os olhos dela estão firmados no Senhor. Então não diga nada, para de ficar batendo boca dentro de casa, para de ficar reclamando com um, com o outro, para de ficar querendo bater boca com o filho, com o tio. Se você está vendo que a mensagem falada não resolve, então pregue com as suas atitudes, pregue com o seu testemunho, como Jesus está pregando em silêncio na cruz. De modo que o centurião vai se converter através do testemunho de Jesus. Aí nós vamos perceber que Jesus vai mostrar que esse mundo, ele não vai ser vencido pelo ódio, esse mundo vai ser vencido pelo amor. Jesus tem vários motivos para reclamar, Jesus tem vários motivos para fazer o mal, Jesus tem vários motivos para agir de maneira errada, com maldade, para fazer justiça, para matar a humanidade. Jesus tinha motivo para destruir o homem, mas ele vence o mundo com o amor. Porque sempre quando alguém se levantar com ódio contra a tua vida, a melhor maneira de você pregar para essa pessoa é através do amor, do perdão e da misericórdia. Não se vence esse mundo com ódio. Não se vence esse mundo com vingança. Não se vence esse mundo pela espada. Esse mundo é vencido com amor. Esse mundo é vencido com perdão. É através do amor e do perdão que você vai vencer esse mundo. Perceba, Jesus está na cruz. E estando ele na cruz, a cruz era colocada em um lugar alto. Quando Jesus era crucificado, quando Jesus foi crucificado, ele foi pregado nas mãos, nos pés e foi colocado em um lugar no alto. A cruz ficava no alto. Percebe isso? Ele foi crucificado,
e foi colocado na cruz em um lugar alto. Então, quem está furando ele com lança, está embaixo. Quem deseja cuspir, está embaixo. Quem está zombando de Jesus, está embaixo. Quem está falando mal, está embaixo. E Jesus que está sendo crucificado, está em cima. Você percebeu isso aqui ou não? Que sempre quem taca a pedra em você fica embaixo. Sempre quem zomba de você está embaixo. Sempre quem critica você está embaixo. E a posição daquele que é crucificado com Cristo sempre fica em cima. Embaixo ficam os caluniadores. Em cima ficam aqueles que são crucificados com Cristo. Por que você não desce para agir da mesma forma? Por que você não desce para bater boca? Porque você está na cruz com Cristo. Que você já matou a tua carne. E eles que estão embaixo ainda não entenderam o que é o Evangelho de Jesus. Então se levanta quem está embaixo, critica quem está embaixo, lança pedra quem está embaixo, fala mal de você quem está embaixo. Agora você vai continuar na cruz, crucificando a tua carne para viver com Jesus. E não se rebaixe para ficar batendo boca com quem está atacando pedra. Não se rebaixe para ficar falando com gente que está tentando alfinetar você ou te furar com lança. Deixa eles se levantarem. Porque quem fala mal está sempre embaixo. Você continua em cima, passando pelo processo de crucificação com Jesus. Crucificando a tua carne, o teu eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a última mensagem que eu entendo que é a mensagem da cruz para a nossa vida, eu poderia falar de várias características, mas é que a mensagem da cruz me confronta. E se a mensagem da cruz não te confronta, é porque você não entendeu o significado da mensagem da cruz. A mensagem da cruz me confronta por uma vida transformada. A mensagem da cruz me confronta para viver algo novo. Não tem como eu dizer que eu entendi a mensagem da cruz e não mudei de vida. Não tem como dizer que eu entendi a mensagem da cruz e não neguei a mim mesmo. Não tem como dizer que eu entendi a mensagem da cruz e não abri mão das minhas vontades para viver a vontade de Jesus. Se você diz que entendeu a mensagem da cruz e não passou por uma transformação, é porque você ainda não compreendeu o que é a mensagem de Jesus. Porque nós estamos vivendo um tempo hoje onde as pessoas querem seguir a Cristo, mas elas não querem ser confrontadas. As pessoas querem o amor de Jesus, mas não querem a verdade de Jesus. E enquanto o amor de Jesus me aproxima, a verdade me transforma. Eu repito isso. Enquanto o amor de Jesus me aproxima, a verdade me transforma. Somente a verdade da mensagem da cruz pode transformar a minha vida. O problema é que existem muitas pessoas que querem só palavras que massageiam o seu ego, que fazem bem para a sua alma, mas não querem a verdade do Evangelho da cruz, que estimula ele a viver uma vida de transformação a ponto de negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir adiante. Aí as pessoas cercam de mensagens que possam apenas massagear o seu ego e não a verdade que confronta a sua vida para te levar para o céu. O Dr. Rodrigo Silva, ele disse numa entrevista algo interessante, que há 20 anos atrás, quando as pessoas se convertiam, elas simplesmente abandonavam as suas práticas, deixavam o mundo para seguir a Cristo e procurar outros valores morais e éticos na igreja. E hoje, a pessoa diz que confessa Jesus como Senhor, não larga nada, continua na mesma vida. Ela diz que se entregou a Jesus, ela diz que é seguidora de Cristo, mas não abandona nada, não gera nenhuma transformação na vida dela. E querido, se você está dizendo que você segue a Cristo e você não transformou a sua vida ainda, e você não mudou a tua conduta ainda, é porque você não entendeu a mudança e a transformação que existe, estimulada através do Evangelho da cruz. Se você não foi transformado ainda pela cruz, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o propósito do Evangelho é transformar a tua vida todos os dias. John Piper tem uma frase que diz que se você tem ouvido a mensagem de Cristo e a mensagem de Cristo não tem mudado a tua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, ela tem que mudar a tua vida de dentro para fora.
Não tem como dizer que é seguidor de Cristo e continuar fumando maconha. Não tem como dizer que é seguidor de Cristo e continuar cheirando cocaína. Não tem como dizer que é seguidor de Cristo e continuar com uma vida promíscua. Não tem como dizer que é seguidor de Cristo e não passar por uma transformação, porque evangelho é transformação de vida. Spurgeon tem uma frase que eu gosto. Ele dizia: não há paz entre você e Deus se tiver paz entre você e seus pecados. Sabe? Pastor, mas eu estou tentando a mudança. Glória a Deus, você está no caminho. Porque só em querer a mudança já é o primeiro caminho para passar por uma transformação. Agora, o Evangelho de Jesus, ele me impulsiona a viver uma vida transformada. Ele quer me mudar, ele quer me transformar, ele quer me libertar. E não existe essa postura de porta larga. Porque o mesmo Jesus disse que a porta do céu é estreita. Então, se eu não passo pelo caminho estreito de negar a mim mesmo, de negar a minha vontade para viver os valores do céu, é porque eu ainda não entendi a mensagem da cruz. Você recebe essa palavra? Então, declara aí nos comentários, escreve no comentário qualquer coisa que você entendeu dessa palavra. Eu amo a mensagem da cruz, eu vou viver uma transformação com Jesus, eu não aceito viver a velha natureza, viver a prática de Adão, viver a prática do pecado, eu quero viver a mensagem da cruz. Coloca aí nos comentários, escreve qualquer coisa para mostrar que essa palavra está edificando a sua vida. Eu recebo essa palavra, eu recebo a libertação, eu recebo a mudança, não sei, qualquer coisa que mostre que essa palavra está gerando efeito na sua vida. Coloca aí: eu amo a mensagem da cruz, eu sou transformado pela cruz, eu entendi a mensagem de Jesus no Calvário.